A internet é uma revolução tecnológica definitiva em nossas vidas. Quase 2 bilhões de pessoas estão conectadas agora. E nos 10 anos em que venho estudando a internet e escrevendo sobre ela como jornalista, eu vi que ela tomou conta do nosso mundo e o transformou. A internet criou uma prosperidade inimaginável, mas também encorajou milhões a trabalharem por nada. Ela desafiou a autoridade, mas também ajudou regimes a espionarem e a censurarem como nunca tinha sido feito antes. Ela foi acusada de criar uma geração de viciados em internet e abriu novos campos de conhecimento. Nesta série eu me encontrarei com todos os pioneiros e figuras-chave. Todo mundo, do Google ao Facebook, do Twitter à Amazon. As pessoas que ajudaram a criar esta niveladora inexorável de poder, cultura e valores que está impactando tanto o nosso dia a dia. A internet é como os seres humanos se comunicam hoje. É como se ela fosse um cérebro, o mais inteligente do mundo. É a ferramenta com um potencial maior do que qualquer outra já desenvolvida pela civilização humana. O mundo vai ficar cada vez mais aberto e haverá mais informação disponível sobre tudo. Essa é uma tecnologia incrível e devemos parar por um instante para comemorar o poder e o alcance que ela nos dá. Esta é a história da internet. Mas é mais do que isso. É também a história de como a internet está recriando o nosso mundo. Revolução Virtual, versão brasileira Alcateia e Gramofone. Nós falamos de rede de internet como se fossem a mesma coisa, mas elas não são. A rede são simplesmente os links, informações e páginas entregues a nós através da infraestrutura conhecida como internet. As raízes da internet vêm do começo dos anos 60 na América, quando os computadores das universidades e militares estavam conectados através do sistema telefônico. O e-mail nasceu em 1965 e os padrões normais começaram a permitir a troca de arquivos através das redes. Mas conseguir informação ainda era extremamente difícil. Os usuários tinham que saber exatamente onde ela estava guardada e como dizer a seus computadores para achá-la, telefonando para outro computador. A internet como nós conhecemos hoje em dia, onde qualquer um pode acessar quase tudo, ainda não existia. Nesse mundo antes dos sites da internet, se você entrasse online, ficava emparedado em pequenos cantos do ciberespaço. Para criar a rede como nós conhecemos, alguém teria que escrever uma linguagem comum, que ligasse todas as informações armazenadas em computadores por todo o planeta. Um homem que inventaria a rede mundial. Eu inventei a rede porque eu precisava dela na realidade, porque era frustrante que ela ainda não existisse. Somente ao se criar uma rede de informação global que qualquer um pudesse acessar, é que a internet se tornaria uma tecnologia de nivelamento. A história do seu desenvolvimento começou no fundo da Terra há mais de meio século. Essa é a CERN, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear em Genebra, bem próxima à fronteira francesa. Em 1954, os países europeus começaram a colaborar para um projeto para partir o átomo e descobrir o mistério das minúsculas partículas que formam seu núcleo. Tim Berners-Lee começou a trabalhar lá em 1980. A CERN era um ambiente animador com pessoas vindas de países diferentes, pessoas vindas de diferentes universidades, trabalhando para pessoas diferentes. E porque elas não trabalhavam todas para a mesma companhia, não foram informadas para comprar os mesmos softwares e os mesmos computadores. Vieram com tipos diferentes de computadores, de softwares, os documentos em tipos diferentes de sistemas. Você não conseguia trazer a informação de uma coisa ao mesmo tempo que a de outra. Tinha que obter a informação de um dos computadores, escrever num pedaço de papel e aí ir para outro sistema e digitá-lo novamente. Berners-Lee começou a desenvolver um novo sistema radical para unificar todos os diferentes sistemas de computador que estavam sendo usados pela força de trabalho multinacional da CERN. Ele apresentou um documento em 1989 com um decepcionante título simplório, Organização de Informação.
uma proposta. Eu escrevi um memorando sobre a ideia e o entreguei. Acabou que o meu chefe escreveu vago, porém interessante, no canto da sua cópia. E talvez por causa disso, ele me deixou tocar o projeto no meu tempo livre. Berners-Lee pegou algumas ferramentas de software já existentes e criou algo revolucionário. Sua ideia vaga, porém interessante, se tornaria a internet mundial. Então, em 6 de agosto de 1991, na CERN, o primeiro site entrou online. Eu sei que você adoraria que eu dissesse que eu estava coberto de fios e que tinha uma chave enorme na parede e que quando ligamos a chave as luzes piscaram e que ouvimos um incrível som agudo e aí a internet decolou através de todo o mundo. As pessoas começaram a se conectar e a digitar e nós podíamos sentir o poder, todos esses links se espalhando através do planeta e nós só tínhamos que ficar na nossa e atender as ligações da BBC e do New York Times e do The Economist, perguntando o que foi que aconteceu com o mundo e as bolsas de valores tiveram uma alta incrível e aí o desligamos. Mas não, tudo começou de uma forma pequena. O sistema de Berners-Lee se tornou um meio universal de conectar todo o conteúdo dos computadores. Sua maior descoberta foi casar uma ideia já existente chamada Hypertext, uma forma de ligação entre documentos, à infraestrutura e aos protocolos da internet. Para isso, ele designou aos documentos um único endereço, ou URL. Essas foram as primeiras páginas da internet, criadas e formatadas em uma nova linguagem chamada HTML, que era capaz de ligar todas as páginas existentes em qualquer computador conectado onde quer que fosse. Ao solucionar um problema técnico específico, a internet abriu um universo inteiro de informação para qualquer pessoa com um computador. Parecia um admirável mundo novo, parecia uma nova democracia, parecia uma nova forma das pessoas se unirem. Parecia o mais fantástico, radical e extraordinário desenvolvimento desde que Gutenberg, em 1450, imprimiu a sua Bíblia e os primeiros documentos. O sonho de todo mundo estar conectado, bem lá de trás. E se trata de pessoas trocando informação. Uma das características da internet é a capacidade de conectar indivíduos sem grande fortuna ou poder. Hoje, em todo o mundo conectado, há pessoas beneficiadas, como Kujo Agbevi, um fazendeiro ganense. No começo, eu era um analfabeto em relação à internet. Mas um amigo me apresentou a ela e me ensinou a, pelo menos, navegar e achar todas essas coisas. Kujo usa a internet para aprender a cultivar de forma mais eficiente e a competir com fazendas bem maiores. Eu uso a internet para achar os preços das commodities e depois o mercado onde elas podem facilmente competir. A administração e o marketing do produto mudaram muito. Eu me sinto mais conectado com o mundo. Mas a internet é mais do que um instrumento de poder. Ela foi deliberadamente estruturada como uma forma de resistência à autoridade. A internet foi projetada para dar a todos os usuários igual acesso. Você não precisa de permissão para visitar um site ou para criar um. E quando está na internet, não há governo gerando regras ou regulamentos. Não há centro nem autoridade de controle. É o nivelamento definitivo. O grande nivelamento? Mais de 2 séculos se passaram desde que testemunhamos algo da mesma escala e velocidade como a evolução trazida pela internet. A Revolução Industrial foi movida por o que, naquela época, era uma nova tecnologia radical, o vapor. E agora a internet vem como a próxima grande revolução. Por quê? Porque ela faz para a informação o mesmo que o vapor fez pela força física. Ela maximiza.
A internet permite que qualquer um publique e distribua palavras, imagens, vídeos e softwares instantânea e virtualmente de graça. Um quarto do planeta usa a internet agora. A internet é uma revolução. Ela foi aclamada como a grande niveladora da humanidade. Uma nova fronteira que nos dá acesso igual, voz igual e potencial igual. As pessoas que criaram a internet pensaram nela como a ferramenta definitiva de poder. Então ela já chegou com uma atitude. Uma ideologia online que queria dar poder para o povo. A internet é uma forma de rebelião. Essas pessoas se opunham a uma noção de hierarquia e autoridade. As pessoas que originalmente criaram a internet eram, de modo geral, desajustadas sociais que queriam continuar sendo desajustadas sociais. Então os libertários acharam um espaço perfeito para reproduzirem suas ideias. Ela nivelou completamente o acesso à comunicação e à colaboração. A internet é uma grande niveladora, claro, é um dos objetivos da internet.